Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma doente, confida da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita de seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Elevamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre querido, te agradecemos por essa linda oportunidade, nessa terça-feira, dia 27 de fevereiro, estarmos aqui juntamente, unidos com os amigos e irmãos do nosso lar, podendo, Jesus, fazer essa prece, poder entregar a Ti todo o meu amor, todos esses que estão aqui presentes, recebendo essas luzes que são derramadas, nossos amigos espirituais que vêm nesse momento, junto a Ti, Senhor, derramar sobre nós, sobre a doutora Nilde, para passar um grande estudo para nós. E que assim seja, graças a Deus. Saúde emocional, e a gente vê
libertação, um momento de entendimento, um momento de mais equilíbrio, e a gente sai aqui com novas perspectivas, muitas vezes, né? E aí toda a semana mudam as nossas mudanças. E é bem essa história, né? Se eu mudo quem está à minha volta. Não preciso nem falar. É só a gente mudar o nosso comportamento, trazer uma má inclinação que nós temos, botar ela no corretivo, nós mesmos, treinarmos a mudança, que a gente com certeza vai estar melhorando e melhorando tudo que está à nossa volta. Então vamos estudar. Então, esse tema é maravilhoso. Eu falo muito maravilhoso nas minhas palestras e alguém me disse, você tem que diminuir seu maravilhoso. Sim, meu Deus, eu vou substituir. É espetacular, impressionante, milagroso, divino, é isso aí. Então, nós todos temos Deus dentro de nós, porque nós somos os filhos de Deus, né? Deus nos criou, então nós temos toda a potencialidade divina dentro de nós, assim como aqui na Terra, uma criança, filha de um pai e de uma mãe, recebe a herança dos dois, e essa herança ela está na intimidade dos cromossomos, nas células do corpo todo. Então, essa criança, ela tem a potencialidade de ser um adulto com qualidades, porque o pai e a mãe têm qualidades. Então, nós, como somos filhos de Deus, nós temos essa divindade dentro de nós, essa herança genética. E eu assisti esses dias uma palestrante estudiosa dizendo que nós temos igualmente todos os seres vivos um DNA que supõe-se que seja o DNA divino. Eu achei isso maravilhoso, porque nós temos mesmo. Pode não ser expresso no físico, nosso DNA físico, mas com certeza é expresso no DNA espiritual, né? Então nós temos todas as qualidades de Deus, apenas precisamos cultivá-las. Esse é o grande segredo. É o grande segredo. Por isso que nós estamos nos estudos. Por isso que a gente busca, né, entendimento sobre as coisas. E quando nós chegamos no entendimento de que nós temos uma vida espiritual, que esse corpo é apenas uma situação de vestimenta do nosso espírito, então, e quando nós perdermos esse corpo, nós vamos ascender o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Por que eu digo que é a verdadeira pátria? Porque eu já estudei isso. Se eu não tivesse estudado, eu não saberia disso. Mas como estudei? Há milhares de séculos que indivíduos que têm uma sabedoria maior vêm trazendo essa realidade. Nós somos apenas indivíduos que estamos numa fase de transição aqui na Terra e estamos propensos a irmos embora da nossa verdadeira pátria espiritual. Porque a gente passa muito mais tempo lá do que aqui. Aqui a gente passa 100 anos e lá no espaço a gente passa milhares de anos. É claro que, de vez em quando, porque nós somos ainda estudantes que precisamos de puxão de orelha, a gente volta à Terra, porque aqui a gente é cutucado, né? Somos cutucados por uma pessoa, por um irmão nosso que é mais agressivo, somos cutucados por um irmão nosso que fala palavras que não são verdadeiras, somos cutucados por uma série de situações e a gente sabe que ninguém aqui deixa de ser cutucado de alguma forma, por alguém ou por alguma coisa.
estudantes que estamos ainda precisando desses corretivos, lidar com as dificuldades para aflorarmos essa potencialidade divina, as qualidades que Deus nos deu. E quando nós estamos lá no espaço para vir à Terra, gente, não é tão simples querer vir à Terra e receber autorização. Primeiro porque se a gente sair daqui ainda odiando, ainda sentindo raiva de alguém, ainda mentindo, enfim, essas más inclinações que todos nós temos um pouquinho e alguns muito mais. Nós vamos ter então que estudar no espaço. Na nossa verdadeira vida nós temos cursos, nós temos aprendizado, nós temos mentores que vêm, nos falam, tocam a nossa alma, a gente vibra com o que eles dizem. E depois de muitos anos no espaço, nós resolvemos então, achamos que temos condição de voltar à Terra. Então temos uma vida de cutucações e sair vitoriosos. Sem machucar ninguém, atendendo a um, atendendo o outro, ajudando, vendo que somos todos irmãos, que precisamos cooperar uns com os outros. Essa é a base da nossa vida aqui. Cooperar uns com os outros. Cooperarmos só com os que são bonzinhos? Não, nós temos que cooperarmos com aqueles que ainda estão machucando e fazendo coisas que não nos agradam. Por quê? Porque sabemos que eles também são filhos de Deus, igual a nós. Estamos apenas em momentos diferentes de aprendizado. Mas todos chegaremos a ser anjinhos, arcanjos, viajantes desse universo maravilhoso. Olha só, aqui na Terra, a gente não gosta de conhecer os lugares bonitos? Gostamos, né? Eu vou para Fernando de Noronha, porque lá tem uma água de mar cristalina, a gente enxerga o que tem embaixo da água, tem muitas plantas, tem muitas coisas maravilhosas. Eu vou viajar lá para a China. Eu vou para a China, porque na China tem outro povo, tem um outro conhecimento, conhecer a cultura deles, enfim, vou ver os lugares, tem tanta coisa bonita. Eu vou viajar lá para o Polo Norte. Tem gente que gosta
já veio ao planeta Terra. Jesus remonta ao tempo da criação da Terra, gente. É muita coisa maravilhosa. Ele caminhou com os passos do planeta Terra desde a vida primitiva. Ele nos conhece a todos, mesmo nós que viemos alguns de outros planetas, porque o planeta Terra no início tinha um grupo limitado de pessoas. Depois foram chegando mais e mais e mais. De onde vieram? Vieram de outras galáxias, de outros planetas. E estamos aqui todos no mesmo nível. Por que no mesmo nível? Porque nós estamos no mesmo planeta em que aqui é aprendizado puro. Então nós estamos no mesmo nível. Mesmo que tenha vindo, ou a Cida tenha vindo lá da galáxia de não sei o quê. Fala de uma galáxia, gente. Hã? Quem falou? Fala, Giana, eu não escutei. Andrômeda. A galáxia de Andrômeda. Talvez algum de vocês tenha vindo na galáxia de Andrômeda e ver o planeta Terra. Então, agora somos 8 bilhões de seres do planeta Terra. E tem 4 vezes mais, dizem que até 6 vezes mais o número de espíritos que estão na espiritualidade, que estão ligados ao planeta Terra. Então, somos muitos, mas todos somos iguais. É muito interessante isso. Em 10.000 anos de história de um espírito, em 10.000 anos, nós podemos ter tido umas 20, 25 encarnações. Então, olha só, nós já nascemos muito pobres, muito ricos, de olhos azuis e cabelo louro. O quê? Já nascemos, já fomos esquimós, já fomos indígenas, já fomos japoneses, chineses, europeus, asiáticos, africanos. Já chegou aos 20? Não chegou aos 20. Nós já passamos por todas as experiências que o planeta Terra nos permite passar. Então eu pergunto, aonde o preconceito sobre qualquer coisa e qualquer pessoa aqui na Terra? Nada de preconceito. Porque já fomos tudo que o outro é. Então, temos que abandonar os nossos preconceitos, temos que tirar as limitações que nós temos sobre o outro, temos que deixar de julgar. Por isso que Jesus disse: perdoai 77 vezes 7. Na época que Jesus falou isso, parece, eu não sei com certeza, mas ele só conheceu até o número 77. Isso daí não significa infinito. Isso. 7 vezes 7 vezes 70 para ele, misticamente, né, significa infinito. Isso. É o que nós temos que perdoar. O outro, faça ele o que fizer. Faça ele o que fizer conosco. Nós temos que perdoar. Fazer igual a Regininha. A gente não podia deixar de falar em você, Regininha. A Regininha estava na cidade, antes de ontem, com o celular na mão, passando, tinha acabado de distribuir sopa para os moradores de rua, e ela estava no telefone, e de repente, no carro, de repente, alguém passou de bicicleta e puxou, levou o celular. E ela ficou, e o que você falou aí?
como é que a gente fala? De contabilidade. De contabilidade. O escritório novinho era dele, comprou os móveis, ele montou os aparelhos, o computador, tudo. Ele estava muito feliz com o escritório dele. Mas, numa manhã que ele chega no escritório, a porta tinha sido arrombada, levaram tudo que tinha de valor e quebraram tudo que tinha. Quebraram. Parece até que estavam com raiva dele de alguma coisa. Porque às vezes o ladrão leva tudo, né? E não vai ter o trabalho de quebrar tudo, ele vai fazer barulho. Pois bem, então ele ficou muito chateado, Quincas. Muito mesmo, triste, tristonha, porque anos e anos para construir o escritório dele. E aí de noite tinha um encontro com o Chico, e ele foi. E aí logo que ele entrou no salão, o Chico percebeu que ele não estava bem. Mas houve a palestra, houve o estudo, e depois o Chico chegou para ele e falou: o que houve aqui? Ah, Chico, meu escritório está todo destruído, roubaram tudo. E o Chico, só botando a mão dele, né? Ele contou com detalhes que chegou, encontrou tudo destruído, que tristeza, que ele tinha construído aquilo com sacrifício, com muito trabalho. E o Chico só botando a mãozinha em cima dele. Aí depois que ele parou de falar, o Chico bota as mãos, né, e diz: que bom, Quincas, você devolveu. Que bom, Quincas, você devolveu. Por que vocês acham que o Chico falou isso? Ele estava devendo, ele passou por uma questão de reparação. Causa e efeito. Causa e efeito, uma situação de reparação. Precisaria ser dessa vida? Não. A gente vem para acertar coisas que aconteceram há 1000 anos atrás, que nós fizemos, e que a gente, para poder ascender a níveis mais evoluídos de percepção de entendimento, nós não podemos ter dívidas pendentes. Nós temos que ser íntegros, em plenitude, para nós ascendermos a setores mais altos da espiritualidade. Então, tudo que acontece conosco, assim como aconteceu com Quincas, como a Regininha, ou tantos aqui já foram lesados, nada mais é do que um ajuste de contas. E Deus castiga, é Deus que faz isso? É Deus? Não. Não, gente. É uma lei que ele criou. Tudo bem, ele é o responsável. Mas essa lei rege o nosso universo. Não há nada que aconteça no nosso universo que não entre nesse ajuste da lei de causa e efeito. Para que nós possamos chegar a essas situações de mais alta elevação, nós precisamos estar bem, sem manchas, sem máculas, sem dívidas, sem qualquer coisa que diminua esse nosso valor. Então nós temos que fazer os acertos. Por isso que o Chico falou, mesmo sem conhecer a história do Quincas do passado, mas ele sabia que aquilo era um retorno, era um efeito de algo que ele causou em alguma época. Então, maravilha, mas a Regininha, ela passou bem essa situação aí. Ainda fez umas palavras de brincadeira com o moço e ainda fez prece e está resolvendo, conseguiu do celular, sem ficar com aquilo, aquele danado daquele moço. E o que é legal também, né? A importância do estudo, né? Como você mesmo colocou, a importância do estudo para que a gente tenha, nesses momentos que acontecem na nossa vida, a gente coloque esse aprendizado
em pauta, que é o que ela fez, porque muitas das vezes a pessoa que estivesse no lugar dela e não tivesse esse estudo ia falar assim: poxa, eu estou aqui ajudando de noite, podendo estar fazendo alguma outra coisa e eu ainda fui assaltada, né? Então eu não vou vir mais não vou mais fazer o bem, não vou mais, pra quê, né? Se eu ainda vou, ainda acontece isso comigo. Então a importância, como é importante a gente estudar a doutrina para que a gente possa entender todas essas situações que acontecem com a gente. Isso. E nós estamos frente a um conhecimento, gente, que ele é muito libertador. Porque as outras doutrinas, elas não têm essa vida espiritual de uma forma tão viva, tão ativa, como a que nós sabemos que é a verdadeira vida. Nós saímos daqui já para o trabalho, para a ação, para ver o que nós fizemos nessa vida que não foi legal e já começar a estudar para a gente vivenciar situações e ajudar no plano espiritual. No plano espiritual tem muito trabalho. Se aqui no planeta Terra tem trabalho, no plano espiritual tem muito trabalho, muito mais do que temos aqui. Ocupa esses 8 vezes 4, 32. 32? Eu acho que é. Esses 32 bilhões de seres que estão do lado de lá. É claro que parte deles está precisando de uma ajuda muito grande, mas a maior parte já está no entendimento e ajudando. Então, vamos nos lembrar sempre que nós precisamos cultivar o divino que há dentro de nós e estarmos frente a qualquer situação, sabendo que isso é um aprendizado. Que bom que isso aconteceu, porque eu estou conseguindo perceber isso. Que bom que a pessoa me cutucou, falou coisas grosseiras e eu não me incomodei. Olha que vitória quando isso acontece. É uma vitória. Quando o outro nos fala uma coisa que não é legal e você percebe que não adianta nada falar, argumentar com isso aí, mas o fato de você não se afetar e saber que ele não está no momento bom e que mais tarde se conversa, mais tarde pode haver um entendimento, isso aí já é um passo muito grande para a gente estar cultivando, germinando esse divino que há dentro de nós. Porque todos nós, gente, viemos com um propósito. Uma encarnação, ela não é preparada assim da noite para o dia. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter uma mãe e um pai que me coloque aqui na Terra. E essa mãe e esse pai tem que ter as características daquilo que eu preciso me desenvolver. Às vezes eu preciso de pais rudes para me colocarem, sabe, no nível de obediência. Às vezes eu preciso de pais que sejam muito intelectuais para poder ver se desenvolve a minha inércia, a minha procrastinação em termos de estudo. Nós temos que ter aqueles que podem estar fazendo nós treinarmos as nossas más inclinações. Então a vida aqui na Terra, ela é muito planejada. Tem que o pai vir antes, a mãe vir antes, para depois você vir. Olha só, tem que saber que o irmão e a irmã têm a ver com as desavenças ou fatores ilutivos que precisam ser reconciliados. E então vem como irmão, vem como filho, enfim, eles fazem uma confusão para organizar a nossa vida aqui na Terra. E é muito maravilhoso. Vocês, nesse último filme do nosso lar, Os Mensageiros, a gente vê 2D em câmeras, câmeras de reencarnação.
Eles ali, eles vão então ser preparados para voltar a ser um bebê, né? A ter poder nascer como um bebê. Então até isso, gente, é necessário um serviço especializado em reencarnação lá no plano espiritual para a gente poder vir à Terra. É muita coisa boa que acontece conosco. Nós somos merecedores. Essa é a grande verdade. Nós somos merecedores de estarmos aqui. Nós já fomos escolhidos na espiritualidade com condições de vir à Terra e ter um bom desempenho. Porque aquele que não está preparado, você acha que o plano espiritual, os mentores que tomam conta dessa questão, vão estar botando um indivíduo totalmente despreparado, que ele não vai ter lucro de estar vindo à Terra, porque ele não tem condições de ser um indivíduo ainda que possa pensar alguma coisa do bem? Então, enfim, isso aí eu não vou entrar no mérito, porque é um trabalho assim, bastante criterioso que a gente passa no plano espiritual antes de vir para cá. Mas temos mérito, tá? Todos nós fomos selecionados para estarmos aqui e podemos aproveitar, né? Aqui na Terra, nós já temos muitos indícios, sem ser de origem religiosa, sobre a vida espiritual. E é muito grandioso isso aí. Nós não precisamos estar na religião, na doutrina espírita, para poder saber que temos uma outra vida. Existem outros caminhos, né? Como, por exemplo, as experiências quase-morte. Você já ouviu falar, alguns de vocês até através de mim, né? Porque eu já falei um estudo sobre isso. Mas é só um passando sobre essa história. As experiências quase-mortes são pessoas que estão aqui encarnadas e que tiveram uma parada cardíaca, um infarto, tiveram uma parada cardíaca e são ressuscitadas no hospital. Antigamente, a gente quase não ressuscitava ninguém. Mas agora, tendo um tal de aparelho chamado desfibrilador, a gente ressuscita muita gente. Eu mesmo presenciei isso nos hospitais. Muita gente ressuscita e vive. E sai do hospital vivo andando. Mas nesse momento da parada cardíaca, eles passam o espírito se desprende do corpo. Ele vê ele mesmo, lá na cama do hospital, sendo massageado, aquele monte de enfermeiros, de médicos em cima dele, massageando o coração, aplicando o desfibrilador. Ele vê aquilo. E ele está aqui e se sente bem. Olha que interessante. Ele se sente bem. E de repente, ele percebe uma luz que chega até ele e o envolve. Através dessa luz, ele é levado para lugares no plano espiritual, onde ele conversa com pessoas que são falecidas já, que estão justamente esperando eles para conversarem. Eles conhecem lugares onde, na espiritualidade, aonde eles se sentem muito bem, e eles passam por muitas experiências. Só que não está na hora ainda dele ir. Os médicos conseguem fazer com que o coração dele bata novamente, bombeie o sangue e ele entra no corpo. Ele vem com muita rapidez, volta para o corpo. Só que ele vem contando histórias, essas histórias de uma forma muito lúcida. Eu estive fora do corpo, eu vi que a enfermeira pegou a minha dentadura e botou dentro de uma gaveta que estava na sala de cirurgia. Eu fui além
passou 7 dias em coma. Os colegas, que foram os profissionais mais entendidos nessa área, foram chamados para atender a entender a situação dele. E ele, em coma, durante 7 dias, tomou todos os antibióticos possíveis e esses antibióticos não mataram a bactéria. No 7º dia, eles estavam para desligar os aparelhos, porque sabiam que se ele voltasse à vida, ele não teria mais vida, ele teria vida vegetativa, porque o cérebro dele tinha sido muito afetado pela bactéria. Só que nesse 7º dia, ele abriu o olho. Ele abriu o olho e falou. Nos 2 meses seguintes, ele adquiriu todas as habilidades dele, inclusive memória, conhecimento, tudo. E veio trazendo uma experiência que ele teve de EQM, experiência quase morte. E ele passou por lugares incríveis. E ele viu o familiar, ele sempre teve nesse tempo todo uma companhia espiritual, que ele sabia que era um ser muito amoroso e conhecido, mas ele não identificava. Quando ele voltou à vida, ele só tinha vontade de falar sobre o que aconteceu nesses 7 dias que ele estava em coma. Só que os colegas não queriam saber da história dele, achavam que ele estava pirado das ideias. Mas ele teve com muita lucidez, ele falou de coisas maravilhosas, é tanto que ele escreveu um livro sobre isso aí. Ele hoje, ele não se dedica mais a tratar pacientes com problemas de tumores neurológicos, ele se pôs a falar sobre o que ele viu na espiritualidade. Ele já está no 2º livro, ele é palestrante, visita os países, trazendo a história dele, trazendo essa verdade de que existe uma vida depois da morte, que nós não precisamos ter medo absolutamente nenhum de morrermos. É uma situação muito, muito simples, que nós já passamos muitas vezes e que não precisamos temer, porque logo ascendemos para esse plano mais alto, de energia muito maravilhosa e de companhias maravilhosas também. Esse espírito que acompanhou ele durante esse tempo todo e que levou ele a visitar lugares, na verdade tinha sido uma tia dele que já faleceu há muito tempo, que ele não conheceu, mas que acompanhou ele todo o tempo. E os olhos dela, quando ele viu o retrato dessa tia, porque uma irmã veio falar, é interessante, né? Deus faz as coisas maravilhosas. Uma outra tia dele, sem ter a intenção disso, veio trazer a foto de uma irmã dela. E ele disse: gente, é essa que me acompanhou. Ele reconheceu na foto os olhos, toda a imagem que ele guardou na bolsa, né? Então, vocês podem ter acesso a essas histórias num canal do YouTube, chama Afinal, o que somos nós? Afinal, o que somos nós? Vale a pena, gente. Tem tanto depoimento lindo que ali, mesmo sem ter conhecimento sobre a vida espiritual, você passa a ter uma certeza de que existe algo muito, muito interessante do lado de lá. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que aproveitar. Isso só serve para nos dar um estímulo maior, para a gente continuar a nossa caminhada e buscarmos fazer dessa vida um sucesso. Como é que a gente faz dessa vida um sucesso? A gente cultiva esse divino que é em nós, que é só mesmo cultivado, para a gente poder ter essa graça maravilhosa de ter esse conhecimento. E não é só
Acho que eu cumpri até os 110, tá? Então eu tenho 71, eu ainda tenho 30, 40, tenho 39 anos de vida. Então eu vou marcar esse encontro só depois dos 50 anos daqui, tá bom? Vamos encontrar mais fácil. Mas, Nilde, e essa experiência de estar no plano espiritual, a doutrina espírita nos relata, né, nas obras básicas, que todas as vezes que nós vamos dormir, existe a emancipação da alma. Então, todas as vezes que a gente está dormindo, existe isso. O problema é que a gente não lembra, né? Então, às vezes a gente não lembra, mas a gente tem uma emancipação, aí a gente vai aonde nos afiniza, onde nós temos afinidade, e às vezes, muitas das vezes, você acorda e fala assim, nossa, parece que eu nem dormi, estou tão cansado. Por quê? Porque a gente fez tanta coisa, né, durante o sono, que quando a gente voltou, a gente já está com a mente cansada, né, se sente cansado, né. Mas vamos dizer assim, toda noite, né? Vamos dizer assim, toda vez que a gente dorme, a gente faz essa emancipação, né? Essa viagem. Minha filha em outra vida. Ela lembrou os filhos, os irmãos, lembrou os filhos. Ela não passou pela ETM. Ela sonhou com isso e tal. E o marido jurou e ela foi encontrar. Legal. Aí encontrou alguns dos filhos vivos. Isso é perfeitamente possível. Essa é o filho mesmo, minha vida em outra vida. Muitas pessoas poderiam dar um depoimento desse, né? Porque a gente não tem, não chega até nós, né? Mas muito bem, gente. Eu queria falar muito mais. A programação era maior, mas o tempo já chegou. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu adoro falar sobre esses assuntos. Gosto muito mesmo. Muito obrigada pela atenção. E é isso. A palavra é cultivar. Nilde, estamos começando o ano, então deve ser, você vai ser convidada várias vezes para falar sobre esses assuntos e esperamos que você aceite o convite. E aí é só vir que a gente está aqui para escutar tudo que você tem para contar para a gente. Para que nós possamos realmente cultivar esse divino, né? Deixar esse divino florescer, né? Dentro da gente. A gente passa às vezes um dia bem pesado e aí a gente chega aqui, recebe essas palavras, é um bálsamo, né? Para quem tem uma vida agitada, ela falando de contabilidade, eu trabalho em contabilidade, então quer dizer, graças a Deus, não passei pela situação do Kipes, mas tudo bem. Só estamos terminando, né, o nosso informativo de fevereiro, estamos fechando o mês de fevereiro. Amanhã vamos ter o estudo pelo WhatsApp, tá? Amanhã vai ser a Gênesis. O estudo é às 19h30, 7h30 da noite. E a gente coloca o link caso alguém queira entrar no grupo do WhatsApp, porque o estudo é feito pelo grupo do WhatsApp. Então, caso alguém queira entrar no grupo do WhatsApp, existem duas maneiras. Quem participa do grupo do nosso lar, nós postamos lá de manhã. E quem não participa do grupo do nosso lar, é só acessar a nossa página no Instagram, que é @grupo_espírita nosso lar. Tá aqui, quem quiser pode pegar o nosso informativo, tem aqui as nossas redes sociais. Acessar, porque toda quarta-feira nós postamos o link com o link de acesso para o grupo. Então é só clicar lá, você vai cair no grupo do WhatsApp e aí vai só esperar o horário de 7h30.
recomeçando o estudo, então está no início, introdução. Essa quinta vai ser com a Cleide. Ah, boa! E nessa quinta nós vamos ter uma roda de conversa. E a roda de conversa, você sabe qual é o tema? Necessidade da encarnação. Ó, já vai fazer um link com a nossa palestra de hoje, a nossa roda de conversa de hoje. E a Cleidinha vai fazer aí a nossa roda de conversa. Então, gente, na quinta-feira é presencial, então não estão todos convidados para participar. Começa também às 7h30 da noite, tá bom? E aí, a partir do finalzinho dessa semana, vai ter um novo informativo com toda a programação de março, tá bom? Nós temos a campanha dos alimentos, da cesta de alimentos, que ela é de janeiro a janeiro, então sempre estamos pedindo a colaboração. Também no nosso informativo tem os alimentos, são 6 itens apenas, tá? Está em torno de R$31 os 6 itens, comprando ali no açaí, em todos os restaurantes. E aí a gente distribui para algumas famílias assistidas de acordo com a nossa recebimento de doação. Quem não puder dar os 6 itens, não tem problema não. 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, muito bem-vindo, tá bom, gente? E em março está voltando o bazar, o pessoal está organizando, vai estar muito bonito. Na 9 de março ele vai estar voltando, a nossa evangelização infantil, a nossa mocidade espírita, o grupo da família também, vai estar todo mundo aqui, dia 9 de março, retornando, né? E, bom, nós vamos fazer a nossa prece e depois da prece nós fazemos o trabalho do passe. O passe é dado para as pessoas que se sentem a necessidade de receber. Então, o trabalhador que chegar próximo e a pessoa não quiser receber, está tudo bem, está tudo tranquilo, estou bem. Passe é como aquela assim, se eu não estou com dor de cabeça, eu vou lá na caixinha de remédio para tomar o remédio para dor de cabeça, ninguém vai, né? Então, se você está tudo bem, está equilibrado, está tranquilo, não há necessidade de receber o passe. Você só vai estar desperdiçando a energia, porque você já está equilibrado. Então, quem não está se sentindo, nós vamos passar para fazer o trabalho. E após isso tem os copinhos da água fluidificada ali na recepção. E também, se alguém precisar de um atendimento fraterno, após esse trabalho, nós estamos também à disposição para fazer um atendimento fraterno, tá bom? Todo mundo ok? Nildo, você vai poder hoje? Então vamos fazer a nossa prece. A gente quer agradecer, muita gratidão. Então vamos continuar elevando o nosso pensamento, como nós fizemos desde o momento que começamos o trabalho aqui. E agradecer ao nosso Pai Maior por esta oportunidade de ter tido a escolha de estar aqui, de ter escutado essas palavras, esses ensinamentos, ter colocado a nossa cabeça para pensar um pouco no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo, como nós sentimos, fazer vibrar mais a presença de Deus dentro de nós, em torno de nós, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na nossa vizinhança, para todos aqueles que chegarem, receber essa energia, que nós possamos sair daqui com essa luz do nosso Pai, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos levar para a nossa semana, para o nosso dia a dia, e sempre agradecendo ao nosso Pai Maior por todas essas oportunidades e merecimentos